Agora eu vou colocar esse algoritmo aqui, que eu estou chamando ele de balancear, para me ajudar, tá? É o seguinte, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar desse PT aqui, né? O PT está apontando para um nó. Aí ele vai me falar se é verdadeiro aqui nesse H, que depois que eu fiz a minha remoção, eu diminuí a altura lá de uma subárvore lá do PT, tudo bem? Pode ser tanto à esquerda quanto à direita. Então, uma delas pode ter mudado, ou seja, pode ter baixado, né? Pode ter diminuído a altura de uma delas, tudo bem? Então, esse H ele vai me falar isso. O R ele vai me falar qual foi a subárvore, se foi a da esquerda ou se foi a da direita, ou seja, ele pode ser E ou D, tudo bem? Então, quando ele foi D, quer dizer que a remoção teve lá pela subárvore da direita, tudo bem? E se o H estiver verdadeiro, quer dizer que essa altura diminuiu. E se essa altura diminuiu, o BAL aqui do meu PT ele vai ter que ser modificado, tá? E mais, né? Talvez ele tenha sido modificado para ficar desregulado. Então, se ele ficou desregulado, eu vou ter que fazer rotações à direita aqui nesse caso, tá? Então, o mesmo acontece lá para o outro lado, que é o da esquerda, tá? Depois vamos lá começar a fazer ele aqui. Então, só faz sentido mexer com BAL se a altura da esquerda ou da direita tivesse sido modificada, ou seja, se o H ele é igual a V, eu vou fazer alguma coisa. Se ele for falso, ou seja, as alturas elas são as mesmas e não vou fazer nada, tá? Então, se o H dá igual a V, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu vou ter que saber qual é o lado que ficou menor, se foi o da esquerda ou então se foi o da direita. E a gente sabe pelo R, tá? O R aqui. Então, se o R é igual a D, é porque a árvore da direita ela ficou menor, tudo bem? Então, eu vou ter que fazer rotações para direita se for preciso, tá? Se não, eu vou só mexer com os BALs mesmo, tudo bem? Então, vamos lá pegar agora o BAL. Caso o BAL do PT ele tem três possibilidades. Ele pode ser mais 1, pode ser 0, ou então pode ser menos 1. Então, vamos pegar aqui cada caso, né? Primeiro caso aqui, vamos pegar ele sendo mais 1, tá? Então, aqui você tem o PT. Aí você tem que o BAL dele é mais 1. Se o BAL dele é mais 1, é porque no lado direito, você tem a maior subárvore, tudo bem? E no lado esquerdo, você tem a menor. Então, isso aqui é H, que vai ser H menos 1. Tudo bem? Aí, o que é que está falando aqui? Que é verdadeiro que você fez a remoção na direita, ou seja, nessa subárvore aqui você fez uma remoção lá e diminuiu a altura. Tudo bem? Por quê? Porque o H ele é verdadeiro. Então, se diminuiu a altura, é porque ela passou para ser H menos 1. Tudo bem? Então, a altura diminuiu. Então, quando ela fica H menos 1, é para eu fazer a modificação do BAL do PT. Ele não é mais 1, ele vai ser 0 agora. Tudo bem? Outra coisa que diminuiu foi a altura da árvore, porque a altura da árvore até o PT, eu sabia que ela era H mais 1, tá? Porque antes, esse cara aqui ele tinha a altura H, aí a altura até o PT era H mais 1. Só que como eu tirei aqui, né, ó, como eu fiz quando eu fiz a minha remoção e a minha altura diminuiu, as duas subárvores aqui passaram a ter H-1, tá? E logo a altura lá da minha árvore ela se modificou, então eu vou ter que colocar esse H aqui para receber verdadeiro, tá? Então vamos lá. Então pt.bal vai receber 0. O H eu não vou colocar para receber verdadeiro, porque ele só vai entrar aqui se ele for verdadeiro, então não faz sentido modificar ele, tá? Botar para ele receber verdadeiro se eu já sei que ele já é verdadeiro. Então vamos aqui para o caso agora do pt.bal ser igual a 0, tá? Então vamos colocar aqui, pt.bal é igual a 0, ou seja, as duas subárvores dele têm a mesma altura, tá? No caso de ter a mesma altura, digamos H e H, aí quando eu faço uma remoção lá na direita,
tudo bem? E modifico a altura, essa altura aqui agora vai ficar H-1, né? Ou seja, eu diminuí aqui um cara aqui, e logo o balde ele vai ter que ser modificado. Ele vai ter que ser H-1 menos H, ou seja, eu vou ficar com menos 1, tudo bem? Então, eu vou ficar com menos 1. Então, o pt.balde vai ser menos 1, e a altura aqui, no caso, ela não se modificou, tá? Porque ainda continuou sendo H por causa... H mais 1, desculpa. A altura até o pt continuou sendo H mais 1 por causa do H aqui que está na direita, tá? Então, pt.bal vai ser menos 1. E, claro, a altura não se modificou, então eu tenho que colocar o H para receber F, né? E, por fim, o caso quando o pt.bal ele é menos 1. Vamos ver aqui agora. Então, você tem o pt aqui, está apontando para um cara que tem o bal menos 1. Se ele tem o bal menos 1, é porque a altura da direita... Não, da esquerda, desculpa, é maior do que a da direita. Então, vai ser assim, né? Então, isso aqui é H-1, aqui vai ser H. Como eu removi um cara aqui, tudo bem? Na minha direita, então a minha altura passou a ser H-2. Se passou a ser H-2, então isso quer dizer que eu vou ter que fazer rotação no PT para o lado direito. Tudo bem? Então eu vou ter que chamar o meu caso 1 do remover. Aí eu vou passar o H, porque aí vai depender lá da rotação que eu for fazer, se for simples ou se for a dupla, para ver também se vai de fato modificar a altura dele aqui no geral, tá? Então aqui nesse caso eu vou chamar o caso 1 R, vou passar o PT e vou passar o H. Bem, esse aqui foi o caso para direita, tá? Mas o caso para a esquerda também ele é análogo, tá? Basicamente a gente vai ter que só trocar o sentido, né? De esquerda por direita e de direita por esquerda, tá? Então, se não, a gente vai para um caso análogo que a gente pode simplesmente copiar e colar, fazer algumas modificações aqui. Aqui menos 1, mais 1, mais 1 e aqui o caso 2. Bem, então acho que é fácil verificar isso aqui, tá? E aqui a gente finaliza o nosso algoritmo balancear, que a gente vai utilizar ele já, tá? Então vamos logo lá para o nosso algoritmo remover. Então aqui no nosso algoritmo remover da AVL, vamos pegar a mesma ideia lá do Jaime, tá? Lembrando que isso aqui é um exercício que ele passou, então vamos tentar seguir o mais perto do que ele falou, tá? Então ele faz a busca dentro do próprio algoritmo, tá? Isso é claro no sentido de que a gente vai ter que fazer a modificação dos baus, né? Porque cada ponteiro, desculpa, cada nó vai ter um bal lá, e isso vai ajudar a gente a fazer essas modificações, tá? Desses baus aí. Então vamos lá. Se a gente tem que o PT é igual a lambda, ou seja, nulo, então a gente não conseguiu encontrar o nosso elemento x. A gente não conseguiu achar o x, tudo bem? Então a gente simplesmente coloca elemento não existe. Você está tentando remover um cara que não existe lá na sua árvore, ok? Lembrando que a gente está fazendo a busca junto aqui, tá? A gente não fez a busca para depois remover, não, tá? Então a gente tem que fazer a busca aqui. Então, se isso não acontece, é porque eu tenho que verificar se eu encontrei o x ou não, tudo bem? E eu posso ter que o x ele é menor do que o pt.chave, ou seja, eu tenho que procurar o x na direita do pt, tudo bem? Aí, seguindo a mesma ideia, eu vou fazer isso recursivamente, então vou ter que remover esse x lá da esquerda do meu pt, tudo bem? E depois eu vou ter que, talvez eu encontre lá, talvez eu faça alguma modificação, talvez a minha árvore fique menor. Se ela ficar menor, esse H aqui ele vai ser verdadeiro, tá? E se ele for verdadeiro, eu vou ter que fazer alguma coisa. Basicamente eu vou chamar o meu balancear, tudo bem? O meu balancear lá para a esquerda, tá? Por quê? Porque eu estou considerando que eu removi o meu elemento pela esquerda. Então, se de fato esse H aqui ele for V, aí lá no meu balancear, como vocês sabem, a primeira
verificação que ele faz é se o H for verdadeiro. Se for verdadeiro, ele faz o balanceamento lá, ou seja, ele faz a modificação dos BAUs, ou então faz alguma rotação necessária lá, nesse caso aqui, para a esquerda, tá? Então, se isso aqui não acontece, a gente pode ter também a possibilidade de o x ele ser maior do que o pt.chave, ou seja, eu tenho que fazer a minha remoção para a direita. Então, eu vou fazer a minha remoção lá para a direita e, seguindo a mesma ideia lá de cima, a gente vai chamar o balancear, colocando o D aqui, tá? Dizendo que eu posso remover lá pela direita e pode ser que eu modifique a altura ou não, tá? Agora, se isso não acontece, é porque nem é menor, o x nem é menor do que o pt.chave, nem é maior do que o pt.chave, então isso quer dizer que ele é igual. A única possibilidade é essa agora, tá? Então, agora a gente vai rever aqui, antes de continuar aqui esse algoritmo, os casos lá para a gente remover quando a gente encontra o x lá em um nó, tudo bem? Então, vamos lá. Então, lá aqui nos nossos dois primeiros casos, lá para remover, lembrando que eu estou considerando que o PT está apontando para o cara que eu quero remover, tá? Eu quero tirar esse aqui. E o PT é um cara lá da minha árvore, tudo bem? Ele é o ESC ou D de algum nó, tudo bem? Então, é o seguinte, aqui quando a gente quer tirar esse cara aqui, a gente percebe o seguinte, que à direita dele só tem um único nó. Tudo bem? Aqui eu estou considerando que eu tenho um único nó e que a esquerda e a direita desse nó eles são nulos. Aí eu te faço essa pergunta, por que que eu tenho certeza de que é nulo tanto o ESC que o D desse camarada aqui? Então pausa o vídeo um pouquinho e pensa aí. Aí você pode responder, ora professor, se tivesse um nó aqui, tudo bem? Eu sei que essa árvore não seria AVL. Por quê? Porque o BAU desse cara aqui, ó, seria menos 2, tá? Lembrando que o primeiro caso lá do nosso remover é quando o ESC ele é nulo, tá? Então, eu tenho certeza de que esse cara aqui é nulo. Então, se esse cara aqui é nulo, não tem nenhum nó para o lado de cá assim, tá? Então, se tivesse um nó aqui, né? Ou então aqui desse lado, o BAU desse cara aqui seria 2, desculpa. Seria 2, tá? Então, não seria AVL. E quando eu for quando eu vou remover, eu tenho certeza de que a árvore ela é AVL. Aí eu removo, aí eu tenho que tomar o cuidado lá para deixar ela AVL depois que eu faço essa remoção, tá? Então aqui não seria AVL. Então, como eu estou considerando que eu estou fazendo remoções em uma árvore AVL, então eu sei que esse cara aqui ele vai ter nulo para o ESC e para o D dele, tá? Mas é só um pequeno detalhe. Então, aqui nesse caso, para remover esse cara aqui, basicamente é só pegar o PT e apontar para cá, tá? Só isso. E claro, depois você tem que falar que a sua altura lá da árvore ela se modificou, né? Porque quando você remove esse cara aqui, antes você tinha uma altura que tinha 2 e agora você só tem uma árvore que tem altura 1, tá? Então, aquele booleano lá que é o H, você tem que colocar para receber verdadeiro, tá? Então, o PT recebe pt.d e o H ele vai receber verdadeiro. É a mesma coisa aqui para baixo, o mesmo pensamento. Esse cara aqui, ele tem o ESC e o D nulo, tudo bem? E eu vou ter que fazer o PT receber pt.esc e o H ele vai receber V, ok? Agora deixa eu subir aqui para ir para os outros casos. Bem, nesses dois casos aqui a gente tem que pegar o sucessor, tudo bem? Que aqui no caso é esse camarada aqui e aqui embaixo vai ser esse camarada aqui, que é o que está lá embaixo, tá? Então vamos lá. O S ele vai receber o pt.d, aqui você tem certeza de que o S está aqui. Agora, para ver se eu estou nesse caso aqui, basta verificar se o S.esc ele é igual a nulo, tá? Se ele for igual a nulo, eu vou estar nesse primeiro caso aqui. Então, quando eu estou nesse caso aqui, o que é que eu tenho que fazer? Basicamente é o seguinte, o pt.d ele vai ter que apontar para cá e o S.esc ele vai apontar para cá. Tudo bem? Então, o
pt.d ele vai receber o s.d e o s.esc vai receber o pt.esc, tá? E no final o pt ele vai ter que apontar para o s. Tudo bem? E, claro, depois aqui eu vou ter que fazer rotações para onde? Eu diminuir a altura da árvore direita, aí eu chamo o balancear lá para a minha altura direita, tudo bem? Então, o pt.d recebe o s.d, o s.esc recebe o pt.esc e o pt recebe o s, e depois eu vou chamar o balancear, tá? Recapitulando aqui cada linha aqui. A primeira coisa que eu fiz aqui foi isso, o S ficou aqui nessa linha aqui o PT recebeu a direita de S, nessa linha aqui o S.ESC recebeu o PT.ESC, nessa linha aqui o PT ele recebeu S. Tudo bem? E aqui eu fiquei com um a menos nessa subárvore aqui, tá? Porque eu tirei esse camarada aqui, ó. Se você ver, ele saiu fora lá da árvore, tá? Então, eu diminuí essa altura dele, tudo bem? E deu... tive que fazer isso aí. Ah, só um pequeno problema aqui, desculpa. É o seguinte. É que antes de fazer isso aqui, eu tenho que pegar o mesmo BAL que estava aqui desse camarada aqui, né? Que aqui eu tô... Aqui quando eu estou passando aqui por parâmetro, aqui o P, eu tenho que... O BAL vai ser o do S, né? E eu não quero o BAL do S, eu quero o BAL do P mesmo. Ou seja, que eu só tenho que tomar aqui esse cuidado aqui na verdade, né? Do S, ó. Do S.BAL receber o pt.BAL. Ok? Aí assim eu vou colocar o BAL desse cara aqui, ó, aqui no S. Aí depois, enfim, eu posso chamar o balancear, tá? Ok? Então vamos lá continuar aqui. Então eu vou considerar aqui o meu S está aqui, tá? Eu vou pegar ele lá de cima, tá? Eu vou considerar que eu fiz essa linha aqui. O que é que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Eu tenho que colocar o S lá embaixo, né? Tenho que pegar o pai dele. Pai S. Então, a ideia aqui, nesse caso, para a gente fazer a remoção direito aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente trocar esse camarada aqui por esse aqui, que é o sucessor dele, que é o cara que está lá embaixo. Então, eu vou trocar tudo. Tudo bem? Então, o pai de um vai ser o pai do outro, o ESC de um vai ser o ESC do outro, o DI de um vai ser o DI do outro, a chave de um vai ser a chave do outro, o BAL de um vai ser o BAL do outro. Simplesmente troco. Depois que eu fizer essa troca, eu vou chamar o remover recursivamente para o lado direito. Aí, quando eu chamar ele vai buscar ele vai até lá embaixo. Tudo bem? Aí remove ele depois. Aí, por que você está fazendo isso, professor? Ora, porque quando se eu simplesmente remover do jeito que eu estava fazendo antes, né, eu tiro esse cara aqui de baixo, boto aqui em cima, e esse aqui não vai lá para lugar nenhum, eu posso estar cometendo o erro de que, nesse caminho aqui todo, ó, os BALs desse cara aí podem ser modificados, tá? Porque o cara que eu estou tirando é esse aqui, tá? Ó, eu estou tirando esse aqui lá de baixo, né? Então, o BAL desse cara aqui ele vai mudar, o BAL do outro que está em cima também vai mudar. Eles podem mudar, tudo bem? Então, eu vou ter que tomar esse cuidado, tá? E não só mudar o BAL de cada um desses caras aqui, eles podem também sofrer alguma rotação, precisar de fazer alguma rotação, né? Talvez o BAL fique menos 2, tudo bem? Fique 2 positivo, né? Aí ele vai ter que fazer alguma rotação lá para a esquerda, tudo bem? Então, eu vou ter que tomar esse cuidado, tá? Então, qual é a ideia? Eu vou trocar esse cara aqui pelo sucessor dele que é lá embaixo, tudo bem? Eu vou trocar os pais, o ESC, o DI, a chave e o BAL. Depois eu vou chamar o remover para cá, lá para a minha direita, tudo bem? E claro, eu vou ter que balancear depois.
Então, como é que eu faço esse S aqui chegar até lá embaixo, né? Eu simplesmente faço o enquanto, né? Então, enquanto... Olha, eu estou considerando que ele está aqui porque eu já fiz essa linha aqui, tá? O S recebe pt.d. Então, enquanto o S.esc for diferente de nulo, é para eu fazer o quê? Eu vou pegar o pai dele, né? Então, eu vou chamar pai S, vai receber ele. O S recebe S.esc. Então, quando eu fizer esse enquanto aqui, ele vai acabar. Aí o S vai sair daqui, vai ficar aqui embaixo. Tudo bem? E o pai dele vai ficar exatamente aqui. Então, eu vou fazer a troca. Eu vou trocar esse cara aqui por esse cara aqui. Para isso, eu vou passar esse ponteirozinho aqui, né? Que é a esquerda do pai. Então, essa troca ela é fácil. Eu vou só colocar aqui, ó, trocar. Aí eu vou passar o PT e vou passar o pai S.esc. Tudo bem? Então, você troca esses dois ponteiros aí, basicamente. Lembrando que esse PT aqui, ele é um ponteiro da árvore, tá? Ele tem que ser um ponteiro da árvore para dar certo. Então, eu não vou fazer esse trocar, porque ele é bem simples. Basicamente, é você usar aquela ideia. Auxiliar recebe A, o A recebe B e o B recebe auxiliar. Então, em vez de ser A e B, tu bota o ESC de um com o ESC do outro, o DI do um com o DI do outro, o BAL do um com o BAL do outro, chave do um com chave do outro, o PT e o pai S.esc, tá? Aí você faz todas essas trocas aí que você vai trocar tudo certinho, tá? Então, depois que você fizer essa troca, aí é para você fazer o quê? Para você chamar o remover, tá? Lá, aliás, você chama o remover, que é o rem AVL, você passa o X, aí você vai remover para direita, tá? Você vai remover para a direita e depois você vai passar o H. Depois que você fizer isso, faça o balancear. Balancear. Aí você vai colocar o PT, o D e o H. É interessante que nesse caso aqui, né? Aqui, claro, eu tô aproveitando essa primeira linha aqui, que vai ser a primeira linha aqui desse caso aqui de baixo. Mas a última linha aqui você vê também, ó, que é a mesma, né? Ó, exatamente a mesma. Balancear PT, D e H. Então a gente basicamente vai fazer essa linha aqui, ver qual caso tá, se está nesse de cima ou nesse aqui de baixo. Vai fazer isso aqui se for o caso de cima, vai fazer isso aqui se for o caso de baixo. Depois a gente pode chamar o balancear, que é comum aos dois. Tá? Então vamos voltar lá para o nosso algoritmo de remover. Tá? Então aqui basicamente é só verificar qual caso eu estou e copiar e colar. Tá? Então vamos lá. O primeiro caso lá era quando o ESC do PT era igual a nulo. Tá? Então se o pt.esc é igual a nulo, eu tenho o primeiro caso, copio e colo, que é o que está aqui. Tá? Se isso não acontece, é porque eu posso estar nos outros casos. Então eu vou ver... o segundo caso é quando o pt.d ele é igual a nulo. Então, se o pt.d é igual a nulo, eu faço lá o meu segundo caso. Agora, se isso aqui não acontece, pode ser que eu esteja no meu terceiro caso. Tudo bem? Aliás, nesses dois casos finais aqui, eu sei que o meu S ele vai receber o pt.d. Tá? Aí ele fica lá. Aí agora eu vou ter que ver se eu estou no meu terceiro caso ou estou no meu quarto caso. Para verificar se eu estou no meu terceiro caso, basta verificar a esquerda do PT. Se ela for nula, então é porque eu estou nesse caso. Então, se o S.esc ele for igual a lambda, eu tenho que eu estou no meu terceiro caso e vou fazer o que está lá. Beleza? E se isso não acontece... é porque eu estou no meu quarto caso. Aí eu vou fazer o que eu tenho lá no meu quarto caso, que é isso aqui. Tá? Em ambos os casos,
tanto no caso 2 e no 3, eu tenho o começo que é igual, o início deles é igual, que é esse cara aqui, e o final também é igual, ou seja, eu vou colocar o balancear aqui, tá? Aquele balancear PT, D e H. Então aqui eu concluí os meus 4 casos aqui, tá? Então só uma coisa agora que eu tenho que fazer é liberar o espaço de memória, tudo bem? Então aqui em cima eu vou colocar auxiliar recebendo PT, e lá embaixo eu vou liberar, tá? Aqui, nesses casos aqui, é o caso onde eu achei, né, o cara lá, e vou ter que remover ele, tá? Então eu vou ter que liberar o espaço de memória também depois que eu remover. Tudo bem? Então basicamente aqui é o nosso algoritmo de remoção lá da AVL.